gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do cursinho Cuca Flecha e o tema de hoje é matrizes. O que é isso? Matriz é uma espécie de tabela que possui linhas e colunas. Ela é representada por uma letra maiúscula e os valores, dessa tabela, os números ou as funções, elas se encontram entre colchetes. Então aqui, por exemplo, a matriz A, M por N. O M é o número de linhas e o N é o número de colunas. Aqui a nossa matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Tudo bem? E aqui tem os elementos dentro dela. Os elementos de uma matriz, eles são determinados, denominados por letras minúsculas. E J, o que é? É o valor da linha e depois o valor da coluna. Por exemplo, esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Esse aqui, ele está na terceira linha e na primeira coluna. Por isso ele é o elemento 3,1. Existem diversos tipos de matriz. O primeiro exemplo que a gente vai ver é a matriz quadrada, que é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui, por exemplo, a nossa matriz A 3x3. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz ela é bem importante e com ela é possível fazer várias operações e calcular valores importantes. E em uma matriz quadrada a gente tem dois elementos, duas coisas que são muito importantes que a gente tem que dar um foco nelas. Que é o que? A diagonal principal e a diagonal secundária, que a gente está voltando aqui. Que sempre quando for calcular, por exemplo, o determinante, você vai precisar desses valores. Outro tipo de matriz que também é bem importante é a matriz identidade. Ela é uma matriz quadrada, cuja diagonal principal é formada por elementos com valor 1. E todos os outros elementos fora da diagonal principal valem 0. Aqui, ele é representado pela letra I. E o valor, a quantidade de linhas e colunas, que é igual. E aqui vocês podem ver que todos os valores da diagonal principal é 1. E todos os que não são, que estão fora, são 0. Essa matriz é usada, por exemplo, para calcular a matriz inversa. Que é um negócio um pouquinho mais complexo e que vocês, quem for seguir a carreira de exatas, provavelmente vai estudar na faculdade. Outro tipo de matriz é a matriz unitária, que tem apenas uma linha e uma coluna, quer dizer, ela só tem um elemento. Por exemplo, aqui a nossa matriz B, ela tem uma linha e uma coluna com apenas um elemento dentro dos colchetes, dentro da matriz, que é o 8. Há também a matriz nula, que ela é composta apenas por 0. Todos os elementos valem 0. É representado por um 0 grandão com essa nossa matriz aqui tem 2 linhas e 4 colunas, onde todos os elementos valem 0. Existe também a matriz oposta, ou seja, ela é o oposto de todos os elementos de uma outra matriz. Por exemplo, aqui foi dada a matriz A com 2 linhas e 3 colunas. A matriz B, com 2 linhas e 3 colunas também, ela é a oposta da matriz A se todos os elementos forem opostos. Como assim? Aqui está 5, então aqui é menos 5. Aqui está menos 2, então é 2. 4, menos 4. 1, menos 1. 3, menos 3 e o 0 continua 0. Então, a matriz B é a oposta da matriz A, assim como também a matriz A é o oposto da matriz B. Existe também a matriz transposta, que é uma matriz onde todas as linhas de uma matriz vai virar as colunas da outra. Assim como todas as colunas vão virar as linhas. Como assim?
matriz A com 3 linhas e 2 colunas. A transposta, ela vai ter 2 colunas e 3 linhas. E como eu faço para montar essa matriz? Aqui, a primeira coluna vai virar a primeira linha. Então, vai ficar 3 menos 1 e 2. E a segunda coluna vai virar a segunda linha, que vai ser 7, 0 e 5. Então, a matriz A transposta é a transposta da A. Assim como se eu transpor a matriz AT, eu vou botar a matriz A, certo? Porque a primeira coluna vai virar a primeira linha. A segunda coluna vai virar a segunda linha. E a terceira coluna vai virar a terceira linha. Com as matrizes é possível se fazer operações. A primeira que a gente vai ver é a igualdade entre matrizes. Para duas matrizes serem iguais, elas precisam que todos os elementos correspondentes sejam iguais nas duas matrizes. E é lógico que as duas têm a mesma quantidade de linhas e de colunas. Aqui nesse exemplo, está falando que a matriz A e B são iguais. Então, com isso, a gente consegue descobrir os valores de A, B, C e de D. Qual que é o valor de A? Se as matrizes A e B são iguais, então o valor que está na primeira linha e na primeira coluna das duas é o mesmo. Então, A é igual a 9. O B ele vai ser igual ao valor que está na primeira linha e na segunda coluna da matriz B. O valor que está na primeira linha e na segunda coluna é 12. O C da matriz A, ele se encontra na segunda linha, terceira coluna. Então, na segunda linha, terceira coluna, é o meu valor de C, que é menos 1. E o D é o valor que eu quero descobrir que está aqui na matriz B, então ele vai ser igual a o valor que está na segunda linha, segunda coluna da matriz A. Na segunda linha, segunda coluna da matriz A tem valor 3, então o D é igual ao 3. Outras operações que dá para se fazer com matrizes é a soma e a subtração. Para isso, as matrizes precisam ter o mesmo tamanho e elas vão formar uma terceira matriz que também vai ter a mesma quantidade de linhas e colunas da primeira e da segunda. E como que eu faço a soma ou a subtração? Todos os elementos de uma eles vão ser somados ou subtraídos com o elemento correspondente na segunda matriz. Como assim? Aqui, se eu quiser fazer A mais B, eu vou ter o quê? 5 mais 9, 14. Menos 1 mais 6, 5. 3 mais menos 5 é a mesma coisa do que 3 menos 5, que é menos 2. E 0 mais 4, 4. Agora, se eu quisesse fazer a subtração, A menos B, vai ser o quê? Também é uma matriz 2 por 2. 5 menos 9, menos 4. Menos 1, menos 6, menos 7. 3 menos menos 5 é a mesma coisa do que 3 mais 5, que é 8. E 0 menos 4, menos 4. Então, é assim que se faz soma e subtração de matrizes. Bom, a última operação entre matrizes que a gente vai ver é a multiplicação de matrizes. Primeiro, para eu conseguir fazer isso,
quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. E quando eu faço multiplicação, eu sempre tenho que manter a mesma ordem. A vezes B, eu não posso fazer vezes B vezes A. Tem que ser A vezes B e boa. E a matriz resultante dessa minha multiplicação vai ser igual o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então aqui no nosso exemplo, eu tenho a matriz 5 menos 2, 3, 0, 1 menos 1, multiplicando a matriz 7, 1, 3 menos 3, 1, 0. Para eu fazer a multiplicação de matrizes, eu primeiro tenho que colocar a primeira matriz que apareceu aqui embaixo e a segunda aqui em cima. E eu tenho que achar cada um dos termos, cada um dos elementos dessa matriz. E como que eu vou fazer isso? Nesse primeiro espaço aqui, né, que vai formar uma matriz 2 por 2, nesse primeiro espaço vai ser 5 vezes 7 mais menos 3 vezes menos 2 vezes 3 mais 3 vezes 1. Então, 5 vezes 7, 35. ai meu Deus, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E 3 mais vezes 1 dá 3. Então, somando 35 com menos 6 com 3, eu vou ter 32. Agora, a segunda aqui, o segundo espacinho, vai ser 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. E 3 vezes 0, 0. Então, somando aqui o 5 mais o 6, eu vou ter 11. Agora aqui, para descobrir o que vai ficar aqui, ó, na primeira coluna, segunda linha. 0 vezes 7, 0. 1 vezes 3, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, vou ter 3 menos 1, 2. E por fim, o que vai estar aqui na segunda linha, segunda coluna, vai ser o quê? 0 vezes 1, 0. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 1 vezes 0, 0. Então, é menos 3. Então, a minha matriz resultante da multiplicação dessas duas matrizes é 32, 11, 2 e menos 3. Então, hoje vocês aprenderam o que é uma matriz e como fazer as operações com as matrizes. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e tchau, tchau!